Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, estamos na semana em que já estamos estudando o uso do pronome oblíquo. Estamos vendo o que? A colocação pronominal. O uso do pronome oblíquo antes do verbo, que eu chamo de próclise. O uso do pronome quando estiver no meio do verbo, que eu chamo de mesóclise, e o uso do verbo, o uso do pronome após o verbo, que eu chamo de ênclise, ok? Então já temos uma aula aqui sobre colocação pronominal. Se você ainda não viu, veja aqui. Hoje daremos continuidade. Vamos ver juntos? Com o verbo no infinitivo impessoal. Aí já coloco um exemplo aqui, ó. Vim feliz gravar-lhe a aula. E eu estou feliz aqui para gravar a aula. Vamos analisar aqui juntos. Veja que eu tenho um verbo aqui no infinitivo, ó, gravar. Não é o verbo no infinitivo? Gravar, falar, jogar, amar, verbo no infinitivo. Então aqui não se especifica qual pessoa. Quando estivermos com o verbo no infinitivo impessoal, usaremos sempre o pronome após o verbo. Por isso que aqui eu tenho que dizer, vim feliz gravar-lhe a aula. E eu não poderia dizer, vim feliz lhe gravar a aula, ok? Jamais, porque aqui eu tenho o verbo no infinitivo impessoal, infinitivo. O verbo não conjugado aqui. O nome do verbo. Falar, jogar, gravar, amar, aprender. Observação. Agora, a observação aqui, ó. Se o verbo no infinitivo impessoal vier precedido de palavra atrativa. Então, se não houver nenhuma palavra atrativa, sempre o pronome ficará após o verbo. Porém, se houver palavra atrativa, ou seja, palavra que atraia o pronome para si, quando tiver este caso, o pronome ficará antes do verbo. Vamos ver juntos aqui. Se o verbo no infinitivo impessoal vier precedido de palavras atrativas, indiferente a ênclise ou a próclise. Mas nesse caso aqui, é até melhor, pessoal, porque eu posso usar o pronome antes do verbo, como também eu posso usar depois do verbo. Então, de novo, se o verbo no infinitivo impessoal vier precedido de palavras atrativas, é indiferente a ênclise ou a próclise. Aqui um exemplo, ó. Quero sinceramente ajudar-lhe. Porque sinceramente ela pode atrair depois o pronome. Porque sinceramente é um modo, ó. Sinceramente, legalmente, ativamente. São palavras que são advérbios. E palavras que são advérbios, elas atraem o pronome. Então aqui eu tenho a palavra sinceramente. Mas eu posso deixar como o primeiro caso. Eu posso escrever, quero sinceramente ajudar-lhe. Está correto? Está. Mas há a palavra atrativa. Tudo bem. Porém, eu quero deixar após o verbo, porque o verbo está no infinitivo impessoal. Eu posso fazer isso. Porém, se eu quiser colocar o pronome antes do verbo, porque eu tenho a palavra sinceramente, é um modo, é uma afirmação, ó. Sinceramente, negativamente, aqui, sinceramente, eu estou afirmando, então aqui é um advérbio, eu posso deixar o pronome antes do verbo no infinitivo. Então eu posso escrever, quero sinceramente ajudar-lhe, ok? Corretamente. Mas se eu quiser colocar o pronome antes, quero sinceramente lhe ajudar. Por que eu posso escrever lhe ajudar? Porque aqui eu tenho um advérbio, sinceramente. Palavras que terminam em mente
são advérbios. Ou seja, são palavras que modificam os verbos. Por exemplo, ajudar é o verbo. Eu digo, sinceramente, olha, veja que eu enfatizei o verbo, eu modifiquei o verbo. Por isso que a palavra sinceramente é um advérbio. Se é um advérbio, ela pode atrair o pronome oblíquo, ok? Agora aqui, eu coloquei o nome, colocação pronominal, porque agora nós vamos começar a próclise. Nós vimos até agora ênclise, que é o pronome após o verbo. Agora, pró, que vem antes, nós vamos analisar. São menos os casos, mas quando o pronome oblíquo fica antes do verbo. Vejamos, os casos de próclise acontecem normalmente em orações sempre fazem que há verbo, em que antes do verbo haja. Então, para que eu possa colocar o pronome oblíquo antes do verbo, terá que haver estas situações aqui. Vamos ver? Palavras de sentido negativo. Então, quais são palavras que trazem um sentido negativo? Ninguém, nunca, não, nada. Então, se houver, quando houverem essas palavras negativas, eu sempre colocarei o advérbio, porque aqui são palavras negativas, são advérbios, elas ficarão antes do verbo, ok? Então, um exemplo aqui, ó. Nunca me convidaram para a sua aula. Se alguém está dizendo, ô Homero, mas nunca me convidaram para a sua aula, mas hoje eu estou te convidando e convide mais alguém também para participar. Analisando aqui. Nunca me convidaram para sua aula. Por que é nunca me convidaram e por que não poderia ser nunca convidaram-me? Por quê? Nunca é uma palavra negativa. Então, quando tivermos palavras de sentido negativo, nunca, poderia dizer, não me convidaram, jamais me convidaram. Então, palavras de sentido negativo, negativo aqui, o que vai acontecer com o pronome oblíquo? Vai ficar antes do verbo. Agora, se não tivesse o nunca, eu poderia dizer, me convidaram, por exemplo, aqui? Não, ficaria errado, porque eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo. Ficaria, convidaram-me para a sua aula. Como aqui eu tenho a palavra negativa atrai o pronome, eu tenho que escrever, nunca me convidaram. Homero, se eu escrever, nunca convidaram-me, está correto? Não, pessoal, não está correto. Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra negativa, ok? Conjunção subordinativa. Até já temos aula sobre isso. Se você não viu esta aula ainda, entra aqui no canal e assista. Mas uma explicação rápida. Conjunção subordinativa. Vai ser uma conjunção, uma palavra que na oração ela trará uma dependência, ela ligará uma oração a outra, mas trazendo uma dependência. Quando eu coloquei o exemplo aqui, quando eu o encontrei, você estava muito feliz. Por que aqui é quando eu o encontrei? Mas se eu quisesse dizer, quando eu encontrei-o, estaria correto? Não, pessoal. Por que não? Porque aqui, conjunção subordinativa. Se há qualquer conjunção subordinativa, o que vai acontecer? Vai atrair o pronome para antes do verbo. Por que aqui é uma oração subordinada? Porque quando indica tempo, quando eu encontrei, você estava muito feliz. Então, essa oração depende da oração principal. Oração principal é aquela oração que não há conjunção. Você estava muito feliz quando eu encontrei. Então, por que aqui é quando eu o encontrei? Porque quando indica tempo.
Se indica tempo aqui, é uma oração subordinada. Por que subordinada? Porque depende da oração principal, que é, você estava muito feliz. Então eu vou escrever, quando eu o encontrei, e não quando eu encontrei-o. Ok? Pessoal, eu espero que você esteja gostando. Muito obrigado por você estar aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, dê like, porque é muito importante, pois o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos. Muito obrigado e na próxima aula, mais sobre colocação pronominal.